Estamos gravando. Deixa eu compartilhar uma tela aqui. Bom, tá todo mundo enxergando aqui a apresentação? Maravilha. Bom, eu dividi aqui em 5 tópicos para falar do método, né? Basicamente, vou falar a ideia de estimar as funções de resposta, então, são vários métodos possíveis, qual que é a literatura sobre os impactos macroeconômicos dos ajustes fiscais, só vou trazer que tipo de abordagem que eles usam, e que tipo de método, em geral, é aplicado. Como que a gente constrói as variáveis dependentes do método Local Projections, que é uma questão muito importante para a geração das funções de resposta. A questão da identificação dos choques fiscais, que não é como é feito na literatura VAR, e a aplicação do método, que aí eu vou abrir o estado que eu vou fazer com vocês. Tá? Mas, basicamente, o que a gente tem na literatura para a estimação de funções de resposta, a gente pode olhar os modelos VAR, que é a forma mais comum de estimar a função de resposta, que aí vem do trabalho do Christopher Sims, de 1980, que ele basicamente vai simular os efeitos dinâmicos dos choques de política, né? E são algumas limitações que são colocadas pela literatura mais recente em relação aos modelos VAR. Uma é a necessidade de você, como está tratando de variáveis endógenas no cenário macroeconômico, você precisa saber qual que é o ordenamento dessas variáveis no modelo, né? E não necessariamente você tem essa informação na literatura teórica. Então, isso é uma limitação. Você faz uma estimação global a partir dos dados disponíveis, então ele é adequado para um período à frente, porque, enfim, você pega uma série de dados, calcula o coeficiente em cima daquilo, estima as funções de impulso-resposta a partir das estimações que você fez, e para período mais longo, se você tem uma mais especificação no modelo, isso vai ser agravado ao longo das funções de impulso-resposta. Tem os modelos ARDL, e aí você vai ter, eles são sensíveis à escolha dos lags, então basicamente vocês vão ver no Local Projections, se eu colocar 3 lags ou 2 lags na minha variável explicativa, não necessariamente tem uma alteração muito brusca no resultado. Agora nos EDR, esse daqui, o Auto-Regressive Distributed Lag, você vai ter o problema de, se eu colocar um lag a mais ou um lag a menos, a resposta que a gente vai encontrar varia bastante. Então, você tem essa instabilidade muito grande de pequenas mudanças na especificação. E aqui tem o Local Projections, que basicamente o que consiste esse método. Eu vou ter a minha variável dependente, e isso daqui eu vou explicar um pouco mais à frente como funciona, mas eu vou fazer regressões sequenciais dessa variável dependente. Então, considerando o cenário de um período, ou então considerando variação para 2, para 3, para 4 períodos, sempre pensando qual vai ser o horizonte das minhas funções impulso-resposta. E essa função impulso-resposta vai variar em relação, vai depender dessa minha variável dependente. Diferentemente dos VAR, onde você vai ter uma estimação global, no Local Projection você vai estimar uma série de coeficientes, e esses coeficientes vão ser as minhas funções de impulso-resposta quando ordenadas. Tá? Isso aqui vai ficar mais claro daqui a pouco. Tá? Então, diferentemente do que acontece nos ARDL, você não vai ter necessidade também de fazer simulação Monte Carlo para a estimação dos intervalos de confiança das funções de impulso-resposta, porque basicamente eu vou estimar esses coeficientes que eu vou colocar ao longo do horizonte, e eu vou ter os desvios padrão desses coeficientes também estimados. Eles vão ser utilizados para a construção do intervalo de confiança
que eu vou ter na minha função impulso-resposta. E dá para fazer isso de forma simples, que foi o caso que eu utilizei aqui, que foi usando o MQO para a estimação desses coeficientes. Aqui tem uma literatura ampla que ela vai olhar para os impactos macroeconômicos dos ajustes fiscais. São trabalhos que eles vêm desde 2012, que é pós crise na zona do euro, e aí tem uma ampla gama de autores aqui que começa a olhar para os impactos desse impacto de consolidação fiscal, né? Então, ainda em 2012 você tinha o saldo fiscal ajustado pelo ciclo, esse trabalho do Agnello Souza, mas depois a abordagem narrativa ela passa a dominar. Inclusive tem um cara aqui que eu conheci semana passada, que é esse trabalho com a Jardo Lee e Pescatori. E ele estava comentando que trabalhou 10 anos com esse tipo de abordagem, e enfim, o trabalho dele é um painel VAR ainda, só que teve essa transição para Local Projections, tá? Então, aqui é basicamente o resumão, até chegar no trabalho da Laura e meu aqui, que é esse que a gente vai dar uma olhada no modelo baseline, como foi feito, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida no meio do caminho, também pode me interromper, tá? Então, como que é a construção das variáveis dependentes no Local Projections? Eu vou olhar aqui um horizonte de 8 anos, que é o caso dessa aplicação que a gente vai mostrar, tá? Então, a variável y que eu estou olhando é o log do Gini da renda disponível. E aí, o que acontece? Quando eu faço uma primeira diferença disso, eu vou ter a variação em termos percentuais do Gini da renda disponível. Então, esse Y0 que eu estou falando, ele é basicamente quanto variou do ano 0 para o ano 1. O Y1 vai ser do ano 1 para o ano 0 e assim por diante, tá? Isso daqui eu não estou olhando para a função impulso-resposta acumulada. Então, basicamente, qual que vai ser o choque que eu vou ter nesse período 0? Vai ser a minha variável explicativa. E a minha variável dependente ela vai olhar para a resposta ao longo do tempo, para as variações no Gini ao longo desse tempo, ao longo desses 8 anos. Tá? Aqui eu trouxe uma tabelinha que a gente vai ver no Stata. Basicamente, isso aqui é quanto variou. Eu vou pegar essa observação da Argentina, de 92, e subtrair de 91, eu vou chegar nesse LN Gini RND0, que é essa variável Y0. Tá? Esse LN Gini RND1 vai ser esse meu Y1, que é basicamente 93 menos essa observação de 92, tá? Então, tá, eu estou construindo várias variáveis dependentes aqui e eu quero olhar para o impacto de um choque de política fiscal em cada uma dessas variáveis. E aí eu vou obter os meus coeficientes beta, que eles vão ser plotados para mostrar as minhas funções impulso-resposta. Aqui eu já vou olhar para a construção de uma variável dependente pensando na construção de uma função impulso-resposta acumulada, que é o mais usual para analisar uma função impulso-resposta. Então, basicamente, eu vou olhar qual que é o impacto, primeiro no período imediato, né? Vai ser o impacto de um choque de política fiscal agora, na variação de um ano, no meu Gini. O Y ele vai ser na variação entre 2 anos, e assim por diante até chegar nesse Y7, que vai ser a variação entre 8 anos da função impulso-resposta. Eu trouxe a tabela aqui, que vai ser a tabela que vocês vão encontrar. Basicamente, o que eu tenho é que essa minha variável Y0 aqui, ela vai ser igual nas duas funções impulso-resposta que eu estou estimando, tanto na que é acumulada como na que não é. Só que, nessas outras,
eu já tenho uma forma diferente de construir essa variável dependente. Então, quando eu for estimar os coeficientes, eu vou ter coeficientes diferentes estimados. Qual que é a questão do Local Projections que é diferente dos modelos VAR? No Local Projections, eu vou precisar de uma variável exógena, tá? Porque no modelo VAR eu posso olhar para eu posso olhar para a política fiscal em si, para os gastos do governo, que eles são endógenos, para a receita, que é endógena, para o PIB, que também é endógeno, e fazer uma estimação a partir disso. Na Local Projections, eu preciso de uma variável exógena. Estou fazendo, basicamente, rodando um MQO. Então, do lado direito da equação, eu vou precisar ter esse choque de política fiscal exógeno. Tá? Que eu tenho? Eu tenho aqui o saldo fiscal. A abordagem que era utilizada até os anos 2010, um pouco antes, é o saldo fiscal ajustado pelo ciclo, que é basicamente olhar para o saldo fiscal que eu tive naquele ano e vou ver se o PIB observado ele vai ser maior ou menor do que o PIB potencial. Se ele for menor, eu ajusto o saldo fiscal para cima. Por quê? Porque o meu PIB potencial ele é maior, então eu imaginaria que o meu saldo fiscal está aquém do potencial dele. Então eu ajusto para cima. E ocorre o contrário também. Quando o PIB observado ele é maior do potencial, eu faço esse ajuste para baixo para tentar eliminar os efeitos do ciclo. Qual que é a questão aqui? Essa abordagem ela tem sido questionada porque tem um problema de endogeneidade no método de ajuste cíclico, porque você tem uma correlação intrínseca entre as medidas de ajuste fiscal e as flutuações econômicas. Porque o que pode acontecer? Eu posso estar no momento de aquecimento do ciclo e a autoridade fiscal ela pode querer tirar um pouco o pé e fazer essa redução, cortar o gasto para tentar desaquecer o ciclo. Então, você vai ter uma correlação inversa. Vai vir do ciclo econômico para política fiscal. A abordagem narrativa, o que ela faz? Ela vai identificar os episódios de ajuste fiscal com base nas ações e intenções dos policymakers a partir de documentos oficiais que vão mostrar esses objetivos de política fiscal. Tá? Então, basicamente, qual que é a ideia? Se pegar os anos 2010, quando teve a crise na zona do euro, os pacotes de austeridade, eles tinham lá a motivação que era reduzir a trajetória de endividamento público. Então, se é um pacote de consolidação fiscal com uma motivação clara. E, a partir desses documentos, essa abordagem narrativa, ela tenta analisar qual foi o impacto desse pacote de austeridade, desse pacote de consolidação fiscal no orçamento e faz essa estimação em percentual do PIB. Se for um pacote de corte de gasto de 3% do PIB, de 2% do PIB, e essa base de dados é construída a partir daí. Aqui tem a base de dados que a gente utiliza nessas estimações. E aqui essa base de dados é para 14 países da América Latina e Caribe, entre 89 e 2016. O estudo que a gente analisa aqui é para 9 países da América do Sul, que é um subconjunto dessa base de dados. Tá? E aí tem uma série de relatórios que foram utilizados para construção dessa base de dados. Tem documentos orçamentários, tem relatório do FMI, enfim, uma infinidade de documentos aqui para tentar coletar essas informações dos pacotes de austeridade. Esse daqui vai ser uma aplicação numérica, que é o trabalho da Laura e meu, que a gente vai analisar esses 9 países sul-americanos entre 91 e 2017. E, de novo, a gente vai fazer isso com um painel rodando por MQO mesmo, vai colocar efeitos fixos para países e anos, e vai utilizar aqui esse erros padrão do Driscoll-Cry para tratar de heterocidacidade e autocorrelação serial espacial. Esse é o modelo base que a gente tem.
a gente controla por lags da variação do Gini, vão ser 2 defasagens, e o modelo base é bem simples. Vai ter os efeitos fixos para países e anos, essas 2 defasagens do Gini e as medidas de consolidação fiscal, que eu coloco também 2 lags dela. Aqui tem como que as funções de impulso e resposta são apresentadas no Stata, e a gente vai voltar a ver esse mesmo gráfico daqui a pouco, tá? Essa tabela é uma tabela construída, deixa eu só antecipar basicamente. A função impulso e resposta, eu estou olhando para esse choque T. Tá? Se eu volto nesse slide aqui, é esse coeficiente beta K, beta 0, H, tá? Então, é o primeiro. E além desse beta 0, vai ter o beta quando K for igual a 1 e quando for igual a 2. Que vão ser as 2 defasagens do choque fiscal, tá? Mas eu estou basicamente olhando qual que é o impacto desse choque fiscal ao longo de 2 anos. Então, eu vou utilizar essas estimativas aqui para plotar o gráfico. Maravilha? Bom, aqui vão ser os próximos passos agora que a gente vai reproduzir os resultados. Aí, se tiver alguma dúvida na questão da codificação, eu fico à vontade aí para solucionar, tá? Vou abrir aqui o material. Dante, você compartilhou com a gente essa apresentação? Essa apresentação ainda não. Tá. Não, só para saber, porque eu acho que depois para entender a lógica e tal, e revisar essas coisas mais conceituais do local projections, das coisas de série temporal, talvez fosse legal ter, mas obrigado. Não, maravilha. Eu compartilho. Eu vou precisar compartilhar também o código. Estava mexendo ontem, eu vi que tinha um errinho ali e eu dei uma modificada, tá? E aí eu compartilhei material, um material meio conceitual que fala um pouco mais dessas questões, mas assim que terminar eu já mando tudo que eu tenho aqui, inclusive esses slides. Tá. Agora para o exemplo. Bom, pessoal, aqui tem o código que eu utilizei para rodar esse baseline daquele trabalho. Então, basicamente, o que tem aqui? Eu tenho esses primeiros comandos para limpar o storage do status, o que ele tem de gráfico, de dado, e por aí vai. E depois eu vou importar a base de dados. Vai ser uma base de dados bem simples do Excel. Eu só tenho esse comando aqui que é para avisar que a primeira linha vai ser o nome das variáveis, tá? Então, eu importo aqui. Aqui tem a minha base de dados, tem a Argentina, tem o ID do país, tem os anos que eu tenho para essa amostra. Vai ver que a data ela vem de 1982 até 2017, mas eu vou dar uma cortada nessa base. Tem informação para a Gini da renda disponível, Gini da renda de mercado, PIB per capita, tem uma série de abertura comercial. Tem uma série de coisas que acabei utilizando para extensões do modelo, tá? Mas aqui eu vou utilizar só essas 3 informações aqui, que é referente ao impacto do choque fiscal. E aqui eu tenho o seguinte: se essa medida for igual a 0,01, quer dizer que é de 1%, tá? Na verdade, não, perdão.
É isso mesmo. Se for de 0,01, quer dizer que é de 1% aqui a variação no meu... o impacto do choque fiscal em relação ao PIB. Tá? Então, eu importei a base de dados, eu vou cortar para manter só os países de interesse e só o período de interesse aqui para mim. Eu já fiz esse corte. Eu faço esse comando que ele basicamente vai configurar um painel e aí ele vai indicar qual que vai ser a minha unidade de cross-section, que é o país que eu vou ter, e aí os países eles já estavam numerados ali, e é de 1 a 14 países, mas enfim. E qual que vai ser a minha unidade temporal? E a frequência que é anual. Eu tenho alguns comandos extra aqui que eu coloquei, que não necessariamente vocês precisam usar, mas é para ver se o painel ele vai ser balanceado. Então, aqui está indicando que tem uma frequência que é contínua, aqui, e aí cada país tem uma frequência de observações que também é exata, cada ano também ele é distribuído de forma regular aqui entre os países. Aqui eu também trago alguns comandos sobre as estatísticas descritivas, sobre o Gini da renda disponível para cada país. Dá para ver que varia alguma coisa entre eles, né? Tem países com Gini menor. Esse aqui é o Uruguai, que é um dos menores Gini que você vai ter na amostra. Tem aqui a estatística do Gini para a amostra toda, que vai ser um Gini bastante elevado para a América do Sul, comparado a outras regiões. E aí eu também faço essa análise gráfica aqui de qual foi a trajetória do Gini ao longo do tempo. Dá para ver que aqui, a partir de 2000, teve uma certa queda no Gini da renda disponível. Então, não necessariamente eu estou falando de uma variável que é estacionária. Por isso que eu vou trabalhar com a primeira diferença dela para tornar estacionária. Enfim, essas análises gráficas aqui são importantes, né, para avaliar a estacionalidade das variáveis, porque são dois elementos que a gente acaba trabalhando em séries temporais, né? São os testes em si e outra análise gráfica. Porque, dada a sensibilidade dos testes, é importante ter essas duas ferramentas para fazer esse tipo de inferência em relação à estacionalidade ou não da variável. Tá? Esse daqui vai ser o comando que eu vou construir aquelas variáveis dependentes. Tá? Vou pegar para cada... Essa é a minha variável do log do Gini da renda disponível. E aí eu vou fazer aquele comando que basicamente eu vou pegar a minha informação em T e subtrair pela de T menos 1. Vou pegar de T mais 1, subtrair pela de T menos 1, T mais 2, menos T menos 1, T mais 3, menos T menos 1 e assim por diante, tá? Porque eu vou trabalhar com a função impulso-resposta acumulada. Tem a possibilidade da função impulso-resposta usual aqui, mas eu não vou utilizar ela. Mas se quiserem usar, tem no código. Então, eu faço esse comando aqui. E o stata ele já gera todas as variáveis. Eu vou utilizar essas minhas estimações. Aqui tem o impacto para um período, para 2 períodos, 3, 4, até 8.
E aí tem a variação de 1% aqui, tem a variação de 0,7%, enfim. Vai ser da mesma forma aqui, 0,01 é 1% a variação do G. E aí eu faço os testes de raiz unitária. Como eu estou trabalhando com 8 variáveis dependentes, eu vou ter que garantir que essas 8 vão ser estacionárias quando eu for rodar o modelo. E qual que é o teste que eu utilizei aqui? Bom, eu estou falando de um painel, e é um painel macro, né? Não é um painel micro. Então, qual que é a ideia desses painéis em geral? Eu vou ter que eles vão ser mais longos do que em largura do que em altura. Então, eu vou ter essa premissa aqui de que n sobre t vai tender a zero, né? Esse teste que a gente vai utilizar vai ser o Leibniz-Schuh. E aí tem a hipótese nula de que vai ter raiz unitária, e aí pode ter a alternativa de que não vai ter. Então, eu vou ver que para as minhas 8 variáveis dependentes, eu vou rejeitar a hipótese de raiz unitária, no mínimo, aqui a 10%. Tá? E aí vai diminuindo cada vez mais aqui. Enfim, para todos que eu vou ter aqui, eu rejeito. Tá? Bom, já tem as variáveis. Pode falar. Eu tentei reproduzir o seu código para fazer no R, só que aí ele não aceita fazer a partir do H3. Ele começa a dizer que não tem variável suficiente. Você chegou a ter algum problema com isso? A partir do H tá, do Y3, porque é estranho, porque você vai ter, né? Porque a gente está trabalhando com 27 unidades temporais aqui, certo? Quando eu pego o H para 8 períodos, por exemplo, eu perco 72 unidades. Tá? Mas é estranho, porque você tem observação, né? O que você está fazendo basicamente é pegando o T mais 7 e subtraindo pelo T menos 1 aqui. E você vai correndo ao longo da sua série, até chegar no final. E aí você vai ter essa variação, né? Mas é estranho, ele falou que não tem variável, não tem observação suficiente. Fica dando um problema de faltante. Cara, manda para mim, porque às vezes você pode... Não sei se pode ter tido algum erro de codificação, que o que você pode estar fazendo? Você pode estar subtraindo, sei lá, a informação 28 pela menos 1. E aí não tem essa observação de fato. Né? Mas, assim, precisava dar uma olhada no código para ver o que acontece. Não, tá? tranquilo. Se você quiser mandar para mim, eu dou uns pitacos. Eu vejo se... Beleza. É que esse código, basicamente, que eu fiz, eu fui ali no... O Jordá, ele disponibiliza uma série de códigos que ele utilizou nos trabalhos dele, né? E aí esse aqui eu puxei de um dos trabalhos dele, e essa aqui é a forma como ele fez para rodar o Local Projections. Porque não tem um comando já pronto no Stata para Local Projection. Então ele faz passo a passo, ele gera as variáveis dependentes, e ele vai fazendo passo a passo. Mas manda para mim, eu dou um pitaco, vejo o que pode estar acontecendo, tá? Bom, obrigado. Bom, a partir daqui, o que eu vou fazer? Tem esse comando aqui que ele vai basicamente gerar os valores que eu vou
gerar algumas variáveis, tá? Que eu vou utilizar depois para plotar os valores que foram imputados nessas variáveis nas funções impulso e resposta. Então, tem esse comando sto, e eu vou limpar tudo que está guardado nele. Vou gerar, eu vou botar todos esses de uma vez e eu vou mostrar na tabela que tem ali. Tá? O que ele faz aqui? Isso aqui ele já está preparando para rodar as funções impulso e resposta. Tá? Então, são 8 períodos a função impulso e resposta. Eu vou ter aqui meu beta, que vai ser o valor estimado para cada função impulso e resposta. Tem o U, que vai ser o limite superior, e tem o D, que vai ser a banda inferior da minha função impulso e resposta. Então, aqui eu vou ter o coeficiente estimado e o intervalo de confiança. Tá? Depois eu vou rodar aqui um painel com efeitos fixos para Bayesian. E aí, quais são os comandos aqui? Primeiro, eu vou falar para cada H de 0 a 7. E aí, aqui estão as minhas variáveis dependentes. Eu lembro que eu fiz cada variável dependente chamar lngine underline rnd. E esse H vai ser o sufixo que eu já tenho naquelas variáveis. Tá? Então, tá tudo aqui. lngine RND 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu vou rodar vários modelos em um só comando. Então, eu tenho aqui minha variável dependente, minhas 8 variáveis dependentes. Esse XT-SCC vai ser o comando que ele já vai rodar com erros padrão do Skullcry, que é para lidar com autocorrelação e heteroscedaricidade. Então, isso aqui vai aumentar os desvios padrão estimados para cada um dos coeficientes para tratar para os estimadores serem consistentes. Eu tenho aqui que eu vou utilizar as duas defasagens da variação do Gini da renda disponível como variável de controle. Isso aqui é basicamente o que o pessoal faz para a literatura toda. Eu vou utilizar também o meu choque fiscal com duas defasagens dele. E aqui eu crio, como esse comando não tem o efeito fixo para tempo, já como default, eu crio as variáveis de ano aqui para rodar como controle, que é basicamente eu estou criando os efeitos fixos para tempo, e aqui os efeitos fixos para países. Tá? O que eu vou fazer depois? Eu vou já pegar o coeficiente que eu estimei e substituir naquela variável que eu criei para cada uma daquelas unidades mostradas, e vou também pegar a banda superior e a banda inferior. Tá? E aí eu vou e coloco esses valores de volta, que eu tinha limpado tudo que estava dentro desse comando sto, eu vou e reponho aqui. Tá? Então, basicamente, vamos ver o que aparece quando roda. E aí ele está rodando os 8 modelos aqui, basicamente. Né? Então, eu tenho aqui para variação em 8 períodos, eu estimei todos os coeficientes, para variável de 6 períodos, 7 períodos. Ele joga aqui vários modelos rodados. Tá? Enfim, o que interessa para a gente é o quê? Vai ser basicamente esse total L1 ponto. Tá? Isso daqui vai ser o que eu vou utilizar para a minha função impulso-resposta. E o erro padrão do Skullcry, ele já está avisando aqui que rodou com o padrão do Skullcry.
porque isso aqui eu vou utilizar vai ser o limite superior e o limite inferior da função impulso-resposta. Vou pegar esse coeficiente, adicionar esse erro padrão, ou pegar o coeficiente e reduzir esse erro padrão, tá? Então, esse aqui rodamos o painel com efeitos fixos e algumas unidades de tempo, alguns efeitos fixos para tempo, ele vê que não faz sentido, ele omite, tá? Um texto sobre identificação. Pronto, eu tenho aqui, já rodei aquele modelo que eu mostrei para vocês, já tenho os coeficientes estimados. E aí eu vou pegar e fazer o quê? Vou gerar a função impulso-resposta de forma gráfica. Então eu faço algum... Vamos dar uma olhada que eu vou ter aqui. Eu já tenho as informações aqui do que eu vou querer para minha função impulso-resposta, tá? Então, no período 1 eu vou ter essa resposta, período 2 aqui, até o período 8, e aqui eu tenho um limite superior, a minha função impulso-resposta, aqui o limite inferior. Essa aqui vai ser a informação que eu vou usar para a construção gráfica, a variável B, a U e a D. A gente já fala para sombrear aqui U em cima e D embaixo ao longo dos anos. Eu faço algumas configurações de cor de fundo, cor da linha, qual que é o padrão dessa linha. E aí eu já peguei a função impulso-resposta que o Jordá gera e usei como base para mim, tá? Então tem algumas configurações gráficas aqui. Isso daqui dá para mudar. Dá para colocar a cor que você quiser, dá para, sei lá, tentar fazer algum contraste entre as funções de impulso-resposta geradas. Eu coloco um título, enfim. Aqui vai ser o título, qual que é a cor do título, qual que é o tamanho desse título. Vai ter o rótulo do meu eixo Y, o tamanho, o rótulo do meu eixo X, o tamanho desse rótulo também. Qual que vai ser a cor do gráfico. E aí eu substituo, eu gravo como um nome aqui, porque no final eu vou juntar essas três funções de impulso-resposta. Porque eu estou olhando no final das contas para quê aqui? O ajuste fiscal total, o ajuste fiscal via gasto e o ajuste fiscal via tributos. Então, como eu quero colocar esses três no mesmo gráfico, eu vou e armazeno esse gráfico. Vamos rodar para ver o que aparece. Aqui está a função impulso-resposta que a gente estimou. E aí aqui vai ser aquele B, aquela variável B ao longo do tempo. Aqui é o limite superior da banda e aqui é o limite inferior. Tá? Beleza, tem mais algumas coisas. Eu mostrei para vocês uma tabela no final da apresentação. Eu vou compartilhar depois. De onde vem essa tabela? Tá? Bom, primeiro aqui é só para mostrar o que vai importar para a gente, que são esses valores do beta, que a gente está interessado, e o desvio padrão dele. E aí dá para ver que, de fato, a gente vai perdendo observações quando a gente vai construindo as variáveis dependentes. Basicamente, eu estou fazendo primeiro cortes curtos, cortes sequenciais curtos, depois eu vou aumentando. Esses cortes vão comendo observação. A tabela que eu mostrei para vocês é essa tabela aqui. Que eu vou olhar para os coeficientes estimados para as minhas variáveis explicativas, com os seus respectivos desvio padrão estimados também. E aí já ficou um pouco mais bagunçado, não dá para colocar uma tabela assim, eu copiei e colei esses valores na tabela do Word mesmo. E aqui já vem com a estrelinha, já vem com tudo. Beleza, tem alguma dúvida até aqui? Tá. Eu tenho uma dúvida, na verdade, eu usei pouco Stata, então minha dúvida é muito, primeiro, essa é a mais simples.
Como é que é o atalho para ele rodar os comandos sem você ter que ficar apertando esse botão de rodar? Tipo, porque no R é o Ctrl Enter, né? Mas no Stata tem como configurar algo desse tipo? Ah, é Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D, tá. E aí, sei lá, você quer rodar aqui esse comando, eu posso pegar uma parcela dessa linha aqui, eu clico Ctrl D, ele roda aqui e já me comando. Tá, entendi. Tá. Não, perfeito. Acho que era isso. A princípio, só por conta de questão de uso. E aí, só sobre a interpretação da função impulso-resposta, eu não lembro essas coisas direito, porque eu vou ser sincero que eu não aproveitei tanto isso no curso de séries temporais da graduação. Mas no gráfico que você gerou, a interpretação aqui no Local Projections é parecida com aquela de VAR, sobre ter ou não ter intersecção com o eixo zero, se é significante ou não é significante, porque tinha algumas coisas desse tipo. Aí eu queria saber se muda a interpretação da leitura da função impulso-resposta por ser um outro modelo. Tá, bom, eu vou rodar aqui. Se a gente lembrar, o que a gente tá olhando naquele nosso modelo? A gente está vendo essas variáveis explicativas, e aí eu falei para vocês, ó, quando for 0,01, quer dizer que eu tenho um choque fiscal de 1% do PIB, e minha variável dependente eu também construí pensando dessa forma. Então, se for 0,01, eu vou ter uma variação de 1% no G. Esse beta que eu estou estimando, ele já está... Se ele me der um valor de 1, por exemplo, eu vou saber que uma variação de 1% do PIB, um choque fiscal de 1% do PIB, ele vai gerar uma variação de 1% do meu Gini. Tá? E é isso aqui que eu procurei trazer na função impulso-resposta. Tá? O que acontece nessa função impulso-resposta? De fato, aquilo que você falou. Se eu estou tendo essa área achurada aqui e ela está cobrindo o meu zero, eu não vou conseguir rejeitar a hipótese nula de que essa resposta é diferente de zero. Eu consigo rejeitar aqui no final. Então, eu não posso falar que o impacto do choque fiscal no Gini foi diferente de zero até esse ponto aqui. Deixa eu puxar. Até esse ponto 7. Tá? A partir de 7, eu falo, isso é diferente de zero. Então, eu posso falar que o ajuste fiscal teve impacto com significância estatística, considerando um desvio padrão na minha função de impulso-resposta na desigualdade de renda. Tá? E por que eu estou usando um desvio padrão aqui? Porque é o que é utilizado para a literatura em geral. Eu posso querer falar de 10% de significância, então eu vou precisar dar uma aumentada nessa área achurada. E aí, se eu colocasse 10% de intervalo de confiança, eu já não conseguiria falar que isso aqui é diferente de zero. Mas para gasto eu consigo falar. Eu vou mostrar para vocês essa próxima função impulso-resposta. Consegui ajudar a dúvida, José? Perfeito, não, perfeito. Obrigado. Imagina. Bom, maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o ajuste fiscal via gasto. Tá? Então, o comando aqui é o mesmo. Vou limpar esse meu comando ESTO. Vou dropar tudo que tem na minha variável PUD. Esse zero aqui. Vou gerar de novo essa variável, gerar o zero, enfim. É isso aqui basicamente que eu faço, né? Eu vou olhar ali na minha função de impulso-resposta, eu limpei todas aquelas variáveis que eu usei para gerar as funções de impulso-resposta. Vou gerar de novo. E eu vou utilizar isso daqui de novo para a construção da próxima função de impulso-resposta. Mas aquele primeiro gráfico está guardado, né? No meu comando aqui, eu já nomeei ele como GHCH underline total. Vou rodar mais uma vez os 8 modelos.
E aí vai ter a mesma coisa. Quando eu vou olhar na tabela, já está tudo preenchido de novo. E é isso aqui que eu vou utilizar para a minha função custo-resposta. Bom, a única diferença aqui que eu já deixo indicado que isso daqui é um ajuste fiscal via gasto, diferentemente do outro que eu estava falando que era ajuste fiscal total, tá? E estou criando uma nova, um novo gráfico. Aqui eu já tenho qual que é o impacto de ajuste fiscal via gasto na desigualdade de renda. E aí, o que acontece? Ele já tem uma significativa estatística desde o impacto. Então, cortei gasto dentro de um pacote de ajuste fiscal, a desigualdade responde já na hora. O pico de alteração na desigualdade de renda é no ano 7, que aí isso aqui eu estou olhando para a função impulso-resposta acumulada, e vai ser de quase 3%. Então, se eu faço ajuste fiscal via gasto de 1% do PIB, eu altero a desigualdade de renda em até 3% no período 7, e aí depois tem uma leve queda. Aqui dá para ver que se eu aumentar a função impulso-resposta, eu vou continuar tendo significância estatística. Tá? E aí, de novo, tem aqui quais são os coeficientes utilizados para a construção dessa função impulso-resposta. Dá para a gente ver que ele tem significância estatística desde o impacto. No final, ele vai ter uma significância estatística 10%, que o Stata ele não traz a estrelinha para 10%. E esse aqui vai ser o resultado que a gente tem para ajuste fiscal via gasto. Tá? Aqui, de novo, aquela tabela que eu trouxe no final, e que tem alguns artigos, em outros não tem também, mas, enfim. Estamos aqui. E aí, finalmente, aqui eu já estou acabando o modelo, tá? Acabando de rodar esse código aqui também que foi utilizado. Eu faço a mesma coisa, dropo os valores que estão armazenados nesse comando, tiro as variáveis que eu estava utilizando para gerar as funções de resposta. Depois gero esse D, U e o D de novo. Deixa eu ver se eu já gerei já. Finalmente, eu vou utilizar um ajuste fiscal via tributos. E aí não são todas as observações que eu vou ter. Né? Se eu der uma olhada aqui na base de dados, o que eu tenho? A Argentina, em 1996, ela implementou um ajuste fiscal de 0,25% do PIB via tributos e depois implementou um de 0,75% do PIB em 97. Tá? A Bolívia também foi via tributos. Se eu pego o caso do Brasil em 2015, foi ajuste fiscal via gasto via tributos. Então, eu estimei primeiro o total e depois eu fiz a decomposição e estimei cada um dos impactos. Tá? Esse daqui, finalmente, eu vou fazer a mesma coisa, rodar esse modelo. Ele vai me dar o resultado de todos os coeficientes estimados nesse modelo, os erros padrões estimados, enfim, os valores, intervalo de confiança que eu tenho aqui. E, finalmente, eu gero a função impulso-resposta via ajuste fiscal via tributo. Nesse dá para ver claramente que, assim, mesmo utilizando um desvio padrão para a construção da minha função impulso-resposta e do intervalo de confiança dela, um ajuste fiscal de 1% do PIB via tributos não parece ter um efeito com significância estatística na desigualdade de renda ao longo do período todo.
Aqui eu faço aqueles mesmos comandos, porque, enfim, eu utilizei tudo isso aqui depois para a construção das tabelas, e aí já é interessante deixar redondo, em vez de ficar aí, buscar em cada uma daquelas regressões rodadas. Já dá para deixar tudo bonitinho aqui para só copiar e colar. E finalmente o que eu faço? Tá dando que minha conexão tá instável aqui, tá? Se cortar alguma coisa, vocês pedem, por favor, para voltar. Eu vou combinar os 3 gráficos que eu nomeei em um só. E aí eu coloco qualquer título que tiver, tá? Que eu peguei o título que já vinha do Jordá também, só brasileirei por português. E aí o Stata roda os 3 aqui e dá para eu comparar quais são as respostas. Né? Dá para ver que tem uma queda no período 8 aqui, mas o pico de resposta é mesmo no período 7. É que como uma grande parte dos trabalhos olha para o impacto em até 8 períodos, eu acabei deixando esse gráfico para olhar esse horizonte. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho? Um choque fiscal, um ajuste fiscal de 1% do PIB total, ele gera um impacto de, sei lá, 0,70% na desigualdade de renda. Um ajuste no período 7, com significância estatística. Um ajuste fiscal via gasto de 1% do PIB, ele gera um impacto de até 3% na desigualdade de renda. No período 7, com significância estatística 10%. E o ajuste fiscal via tributos, ele não é diferente de 0 com significância estatística. Tá? Basicamente, é isso que eu tenho para falar para vocês. É um código bem simples, assim, né? Que basicamente, o que eu faço aqui? Ali no início, eu dou uma olhada na variável dependente, qual é a trajetória dela. Dá para eu tentar olhar qual é a trajetória da primeira diferença também, para ver se ela é estacionária. Enfim, é importante trazer esses 2 elementos para análise de estacionalidade, tanto teste de unitária como análise gráfica. Construo as variáveis dependentes, faço de novo os testes de unitária e rodo os 8 modelos para cada uma dessas possibilidades. O ajuste fiscal via PIB, ajuste fiscal via gasto, tributos e total. E gero as funções impulso e resposta de forma gráfica para as tabelas. É basicamente esse aqui o trabalho. Tá? Enfim, tô aberto aí para interação, para perguntas. Se vocês quiserem esclarecer algum ponto, se quiserem fazer algum comentário adicional, aqui à disposição de vocês. Eu queria perguntar a coisa dos lags. Você usa o lag da diferença no período anterior, né? Do hoje com ontem, e aí 2 lags disso. Uhum. Qual é a ideia da gente travar nessa diferença do ontem com hoje? Tá. Você diz colocar esses 2 lags para controle, ou a ideia de... Isso. Tá. Para que é esse? Tá. É porque eu posso ter impactos defasados na desigualdade de renda, né? Eu posso considerar, por exemplo, que o ajuste fiscal que foi implementado hoje, ele teve um impacto direto, vai ter um impacto ano que vem, e vai ter um impacto daqui a 2 anos, tá? Tem esses efeitos indiretos que a literatura ela acaba colocando os lags para controlar, tá? Então, essa aqui é a ideia. A ideia de controlar pelos ajustes fiscais que foram realizados agora, e esse é o impacto que eu estou olhando em si, mas também considerar qual foi o impacto das medidas utilizadas no passado. Isso daqui é meio que um padrão para a literatura. Então, basicamente, eu comecei utilizando um modelo base que não controlava pelos lags. E isso daqui aumentava
o coeficiente, o impacto sobre a desigualdade ele era até maior. E aí os caras falaram, ó, cara, quando a gente mandou para a revista, falaram, ó, controla pelos lags também, porque a literatura está controlando. Basicamente, foi esse o ponto colocado por eles. E a gente controlou, não teve uma alteração, os resultados permaneceram. E a gente controlou até para mais 4 lags. Então, se dá uma olhada no trabalho, tem os resultados para sem controle de lag e de 1 até 4 lags também. Mas ficou claro, ficou meio obscura aí a resposta. Não, deu para entender. E aí, e o controle da diferença do gene, os lags da diferença do gene em si, é só para ver a tendência anterior, assim. É basicamente, eu acho que a ideia que traz aqui é que a desigualdade de renda passada, a variação da desigualdade de renda passada, ela também tem um componente explicativo, né? Então, isso é bastante utilizado em séries temporais, né? Quando eu pego os modelos clássicos ali de séries temporais, são os modelos ARIMA, né? Que eu vou falar que tem um componente autorregressivo que está explicando a trajetória da minha variável. Esse aqui foi outra coisa também. A princípio, eu não estava controlando pelos lags a diferença do Gini. E aí, a versão Working Paper não tem esse tipo de controle, mas o pessoal falou, cara, precisa utilizar esse tipo de controle, porque o Gini ele vai ter esse componente autorregressivo e a gente vai precisar explicar isso. Então, é bom controlar. E esse é o modelo mais básico que a gente tem, né? Quando a gente analisa o impacto no modelo com controle, aí traz variação do PIB per capita, vai trazer variação na taxa de crescimento, traz a taxa de crescimento do PIB, traz também, pediram para colocar inclusive a abertura comercial, a gente colocou como controle, enfim, vai tentando controlar pelo que a literatura traz. Mas isso aqui é o modelo básico, que é basicamente trazer os choques fiscais e os lags dele, a variação da minha variável dependente de alguns lags dela, e os efeitos fixos para país e tempo. E é interessante que, assim, para complementar, tá? O Local Projections, a gente deu uma olhada, ele não é só utilizado para desigualdade de renda, né? Então, essa literatura que olha para a política fiscal, os impactos de ajustes fiscais, ela olha para impacto no crescimento econômico, desigualdade de renda e uma série de outras variáveis macroeconômicas. Achei muito legal, Dante. Não tenho, acho que mais dúvidas, assim, o resto é mais entender, teoricamente, o modelo, tudo, e essa abordagem mais de séries temporais mesmo, mas achei muito legal. De fato, o código é muito simples e acho que dá para pensar em vários jeitos da gente usar também, né? Não sei, tipo, com outras aplicações, você falou que tem essas outras abordagens de política fiscal, acho que dá para a gente pensar, né? Usar, já que tem uma estrutura pronta a partir do seu trabalho, em outras coisas que a gente possa trazer, né? Enfim, achei bem legal. O difícil é só montar a abordagem narrativa, né? Porque a base que você usou é de uma abordagem narrativa com mapeamento dos choques, né? Esse é um ponto, né? A parte de abordagem narrativa, e aí, bom, eu posso, eu deixo gravando aqui, eu posso cortar aqui já? Como é que... Tá. Bom, então,
queria agradecer a todo mundo que esteve presente aqui. Se tiverem alguma dúvida, bom, meu e-mail está disponibilizado no arquivo que eu vou subir também, que é o arquivo Word, trazendo algumas questões conceituais do método. Estou à disposição de eventuais comentários, sugestões, dúvidas. Estou aberto para conversa, tá? Bom, por favor, seguir o canal do Mate, acessar o GitHub, tem muita aula interessante, tem muito conhecimento bem produzido e bem explicado por lá. E, enfim, e agradecer a todo mundo pela presença e colocar à disposição novamente, tá? Agora eu vou encerrar a gravação aqui.